E para conversar um pouquinho com a gente aqui hoje está o Massimiliano Desotti. Falei certo, Massimiliano? Certo. Buongiorno. Seja bem-vindo. Buongiorno. Obrigado. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Foi um convite bem legal que foi feito. Eu agradeço pelo convite. E eu que agradeço a presença aqui. Vamos conversar um pouquinho, tirar algumas dúvidas, bater umas curiosidades, né, sobre a língua italiana também, mostrar o trabalho que você faz, aliás, que não só você, a família sua faz, relacionada à língua italiana, mostrando, né, a Maia, sua filha, o bilíngue com Maia, né? Exatamente. Italiano Bilíngue com Maia é um curso de italiano online por brasileiros, justamente, que a gente criou, eu e minha esposa. Já faz bastante tempo que a gente está aqui em Mogi Guaçu, faz já 10 anos que a gente voltou, né, da Itália para ficar aqui, e a gente viu, depois lecionando bastante vezes em várias escolas, em particular tudo, que estava faltando alguma coisinha. Então a gente pensou, como a gente pode ensinar o italiano na maneira fácil, né? Como o nosso curso fala, né? É facile. Então a gente pensou, como a gente aprende o próprio idioma, né? Como uma criança aprende? E aproveitamos o nascimento da nossa filha, que já tem 2 anos e 8 meses, Maia, né? A dar um nome no curso, Italiano Bilíngue com Maia, e é lá que criou um método nosso, que é aquele da conversação. Por que acontece? A gente, qualquer um no mundo, não aprende a própria língua estudando, lendo, porque a gente não sabe nem ler, nem escrever. Exato. Aprende somente escutando e repetindo, né? Exatamente, o dia a dia. É com isso que a Maia, já com 2 anos e 8 meses, já posso falar que seja bilíngue já. Ela é. Já conheço a Maia, ela fala belezinha. João, você precisa ver ela falando italiano, João. Eu vou falar pra você, belezinha. Nossa, é fantástica. E conta pra gente um pouquinho sobre esse método Facile, né? Facile, que fala, aprende, compreende o italiano de forma lúdica e eficiente, ok? Esse é o nosso método, né? Que fala justamente como a gente ensina. O ensino, o aprendizagem mais ainda, pega melhor com sentimentos. Então a gente o que faz? Ensina na maneira lúdica. Tem bastante técnica que a gente usa, por exemplo, do fumetti vivente, né? Que são os balãozinhos viventes. São tirinhas que a gente usa baseado na nossa família para poder implementar, infelizmente, base de gramática. Eu falo que infelizmente porque é uma língua, né? Então tem que ter algumas regrinhas para poder acompanhar, para poder falar corretamente, né? E a gente sabe que o italiano é complicado, então tem que falar certo. E o Massimiliano, que é casado com a Solange com certeza está nos acompanhando aí, né? Deve estar trabalhando, a Solange está dando aula agora. Mas ela vai vir depois. Exatamente, depois a gente vai passar para ela tudo, né? E falar nisso, né, o pessoal que está nos acompanhando pela rádio, o programa aqui hoje está sendo gravado, o negócio tá chique aqui hoje, está sendo gravado, então vai estar nas redes sociais de vocês lá, né? Exatamente. Então vai estar lá, o pessoal vai poder acompanhar depois. Nós temos as 4 redes sociais, sempre com o @italiano bilíngue com Maia, ou com N, porque é em italiano. Nós temos o Instagram, o Facebook, o YouTube e o TikTok também. Nós temos as 4 redes sociais justamente para divulgação do nosso curso, né? Fundamentalmente. Então, se o pessoal quiser ver, tirar uma curiosidade, alguma dúvida, enfim, ver alguma coisa lá, tá lá, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, bilíngue com Maia, esse com é com N, tá, gente? Que é italiano, então só olha lá. Mas conta um pouquinho pra gente da história de vocês, da Solange, ela que é brasileira, foi lá conhecer você, e parece que tem uma história engraçada, que você foi meio mal educado com ela, né? Aí... Italiano não é muito bravo, né? Nem muito. Não, a gente sabe, né, que a gente se apaixona por uma pessoa que é a primeira vez que você encontrar, ele fala, mas quem que é esse babaca aqui? Essa mundiça. Quem que é, exatamente. E aí, aconteceu que ela veio para a Itália para tirar a cidadania, né? Sendo descendente de italianos, e foi trabalhar na empresa onde eu trabalhava. Aconteceu que tinha bastante gente que chegava, ia embora, temporários, assim. E todo dia tinha alguém que pegava o almoço da gente. Porque não é um buffet e tudo. Era tipo uma marmitex, uma coisa assim. Cada um tinha a sua marmitex. Né? Exatamente, né? Aí o que acontecia? A gente escolhia o dia anterior o prato que chegasse, beleza. Chega o dia, não tem o meu prato. Quem tava com o meu prato? A Solange. Eu falei, moça, olha, desculpa, mas olha, isso aqui seria meu prato. Você não falou muito educadinho assim. Eu fui sim. É que o direto do italiano é um pouquinho diferente do brasileiro.
Claro, então... Aí ela ficou chateada, porque justamente, como ela disse, é verdade que a comida que eu tinha escolhido era melhor do que ela tinha escolhido, aí ficou chateada. Mas depois a gente começou a conversar e mais, saímos, e agora estamos casados já faz 10 anos, estamos juntos já faz 16 já. 16 anos já. Exatamente. Total, nossa, faz tempo pra caramba. Faz o pessoal da paróquia Nossa Senhora da Luz aí, o pessoal que nos conhece aí, a Solange é filho do Valdir, da Mariana, né? O Bigode. Nossa, não é? Quem que não conhece? Da comunidade, Nossa Senhora. Quem que não conhece? Conta um pouquinho melhor como nasceu essa ideia do bilíngue com Maia, em pegar essas experiências da Maia, você tá filmando. Então, o que acontece? As crianças são praticamente buchas, né? Ou tudo que vocês passam para ela, falam para ela, ela aprende de maneira muito rápida, né? Então, o que acontece? A gente vivencia o dia a dia com a Maia e passa. Eu praticamente faço o quê? Tudo que eu falo para ela, porque ela tem uma predominância com português justamente morando no Brasil, né? Aí eu falo uma frase em português e falo em italiano. Aí depois, sempre aumentando a dificuldade, sempre falando italiano e depois deixando o português do lado. Ela responde. Justamente, ela não tem como responder se não tem um vocabulário, sim, né? Então, tem que criar antes um vocabulário e depois ela vai começando a falar. Mas já... conversa, já bate papo ali. Sim, exatamente. Mas vamos bater umas curiosidades aqui agora. A gente já que falou de marmitex, de comida, né? O pessoal vê umas brincadeiras aí na internet, né, pessoal? Que fica aquele negócio lá da pizza, do vinho, do não sei o que lá, enfim. Aquelas perguntas rotineiras. Exatamente. Pode ketchup na pizza? Não pode. Não é pecado, não é pecado. É que para um italiano acontece o quê? Pecado, sim, é ruim. Que negócio ruim, caramba, um ketchup então, na pizza. É que, vamos lá. Coisa de brasileiro mesmo. A cozinha não tem lei, né? Então, até a carbonara, que é um dos pratos mais típicos da Itália, que deveria ser feito com ovo, o pecorino romano, que é um queijo especial de Roma, o guanciale, que seria bochecha de porco defumada assim, já tá... Bochecha de porco? A bochecha do porco, a coisa... É a parte mais gostosa, porque é mais macia, né? Mais gostosa o torresmo. Frito, né? uma bochecha de porco defumada também é mais especialidade, exatamente, né? Então, de prato pobre, que era exatamente como nasceu, que a carbonara de carbone, que seria o carvão, né? De quem extraía o carvão na época, nas mineiras, aí virou um prato chique, praticamente. Mas tem as variantes também do chefe atuais, né? O grande, o Cracco, que são os chefes estrelados italianos. Então não tem regras, só que nós temos aquelas básicas, tipo, não quebra macarrão, espaguete, não quebra pela metade, ou não coloca ketchup, não coloca vinho gelo no vinho. Por quê? Porque o vinho tem que ser degustado na temperatura ambiente. Claro, não 35 graus, né? Como aqui no Brasil, senão vai até ferver. Mas a temperatura ambiente de um ambiente mediterrâneo, né? Tipo 15, 20 graus. Aí se dá para degustar e experimentar todos os sabores que tem esse vinho, essa comida específica, né? E literalmente o italiano, ele fica realmente com raiva, né, se fizer isso na Itália, né? Fica meio chateado. Chateado? Não, fica chateado não. Ele xinga você, ele não te atende, olha, ele maltrata você, não faça isso. Já tivemos episódios de nossos alunos que pediram, por exemplo, um cappuccino, outra coisa que a gente não pode fazer, pedir um cappuccino depois das 11 da manhã. Gente, não peçam. Então, aí você vai ver um italiano bravo. O cappuccino, ele não tem motivo, porque é um café com espuma de leite. E para fazer isso 30 segundos, então não demora nem muito, né? Não sei, não pode. É uma coisa inexplicável até pra mim, não tem como entender. É falta de educação. Exatamente. Não pode fazer isso aí. Mas fala um pouquinho pra gente, um pouquinho dessa importância da questão de ser bilíngue, a importância de saber mais línguas, não só para nós adultos, até na área de trabalho, viajar também, mas pra criança, essa importância. Então, bilíngue, italiano primeiramente, quase todos os italianos nascem bilíngue. Falam, mas como assim? Sabe inglês, francês? Não. Tem muito dialeto, né? Exatamente. Tem mais que 30 dialetos oficiais, né? E depois as variantes, né? De cada dialeto, que é de vilarejo por vilarejo, né? De 1, 2, 3, 4 quilômetros já muda uma L para não ter a L. Então, já são bastante. Então, já o italiano nasce aprendendo o italiano e o próprio dialeto, ok? Da própria não é nem região, da própria área geográfica, né? Que não é delimitada nem por fronteiras, nada.
Mas depois o que acontece? Já esse abre a mente, né? E depois tem conexões sinápticas, né? Aí já vai na neurociência, tá? Já é um pouquinho mais complicado. Mas então desenvolve aquela parte de cérebro que não seria desenvolvida com aprendizagem de outra língua. Então esse aumenta muito as capacidades intelectuais da criança em si, do homem no geral, das pessoas adultas, mas também das crianças. Essa é uma ajuda enorme. E a gente não tem já um rescontro, né, da parte também do pediatra, que fica maravilhado, além do fato da Maia falar italiano, não? Fala, mas essa menina, 2 anos e 8 meses, é muito desenvolvida para ter o inglês. O inglês também ela fala, não fala um pouquinho de inglês? Não, ainda não. Nós estamos agora... Ela falou alguma coisinha de inglês daquele dia lá? Porque um dia ou outro a gente coloca um desenhinho, aí passa em inglês e aprende. Então, ela aprende também outras línguas, tem como. Mas no especial a gente está ensinando italiano, mas como eu falei, são buchas. Então se a gente colocasse uma língua por dia para aprender, ela vai aprender todas as línguas automaticamente, porque não tem a barreira que a gente tem de falar, é outra língua. Ela entende que é um sinônimo. Tá com mente aberta. Exatamente, um sinônimo, outra maneira de falar a mesma coisa. Para ela falar rosso, que seria vermelho em português, ou vermelho ou red em inglês, para ela é a mesma coisa. São sinônimos para falar a mesma palavra. Então é esse que ajuda também a criança a não ter barreiras e aprender facilmente. E a importância da questão do trabalho também, né? Sim, sem dúvida. A Solange foi trabalhar lá na Itália e acabou Exatamente. A gente inverteu, né? Com o fato de saber a língua, a gente desfrutou, eu também, né? A gente trabalhou em empresas italianas aqui em Mogi Guaçu mesmo, eu trabalhei também em Campinas, ela trabalhou em outra empresa em Mojimirim, italianas, então ajudou bastante, né? Eu vou falar, não é o motivo principal porque a gente foi procurado para ensinar o italiano, né? Mas ajuda bastante. Um motivo para fazer a cidadania lá na Itália, para viagem, para trabalho, para ir trabalhar na Itália, mas um pouquinho menos ainda. Agora tem um fluxo de enfermeiras, porque tem uma lei italiana que justamente por falta de enfermeiras lá na Itália, aí está abrindo fronteiras justamente para outros países. E o Brasil atende praticamente os requisitos de enfermagem lá na Itália. Então tem muitas enfermeiras que estão procurando de fazer o curso de italiano para poder trabalhar na Itália. Tem bastante, tem pelo menos 3, 4 agora nas nossas turmas que praticamente estão aprendendo italiano para poder ir lá, para poder fazer. Para poder ir para lá trabalhar. Para trabalhar lá. Então abriu portas para enfermagem para lá, então. Exatamente. Que legal, bastante legal. Isso aí é diferente. E o italiano é a 4ª língua mais falada do mundo, né? Exatamente, a gente né, nem imagina, né? Mas depois do inglês e espanhol, praticamente tem aqui no Brasil a mais procurada depois das libras é o italiano. Então tem um mercado muito aberto, a gente nem imaginava. Até a Solange brincava comigo, falava, nossa, mas se eu volto para Mogi Guaçu, vou fazer o quê? Eu falei, vai dar aula de italiano, mas em Mogi Guaçu, que já não tinha 180 mil habitantes, como tem agora, né? Mas deu bastante alunos, pelo menos no particular, né? Entre escolas e tudo, a gente lecionou pelo menos para uns 50 alunos aqui em Mogi Guaçu. Bastante. Exatamente. Agora a gente abriu as portas, né? Com a era digital, e agora estamos dando esse curso online praticamente. Então, abrange o Brasil inteiro. E vai abrir novas turmas? E abrir, né? Acabamos de abrir ontem à noite a 4ª turma, às 8 da noite, praticamente das 8 às 9, segunda, quarta e quinta. A gente evita a sexta, porque sexta sextou, né? Então. Já pegou a mania do brasileiro. Sextou. Pronto. Mas pior não é isso. Pior que o meu aluno de italiano mudou isso. Agora, porque sexta-feira em italiano é venerdì. Então, ele traduzem como venerdò. Falei, não, gente, não, venerdò não. Venerdò não. Venerdò não dá, né? Aí não dá. Venerdò. Mas, tá quase na hora do nosso intervalinho, tô olhando o reloginho aqui, que já vai entrar no nosso intervalinho às 8h30, mas eu querer que você fale um pouquinho pra gente, que você já falou um pouquinho da viagem, acabou de falar de cidadania. Sim. Vou pedir um pouquinho pra você explicar depois do nosso intervalinho, um pouquinho sobre essa questão de intercâmbio, de cidadania, que a Itália, né? A Itália está muito presente com os brasileiros, né? Muita gente teve ou parente, descendente, ou teve um contato, por exemplo, eu, né, que eu já até contei para você, meus padrinhos são italianos, né? Então eu tive muito contato com a Itália. A minha esposa, a Bi, é descendente italiana, tanto que é parente distante do Papa Paulo VI, é Montini, família Montini, aí um abraço pra família Montini aqui em Mogi Guaçu, enfim, toda a região muito grande, a família, então é parente, então a gente tem um vínculo muito grande com a Itália, né?
Sim, sem dúvida, né? Tem uma forte imigração que começou no fim do 1800, 1860, depois da unidade da Itália. Então, nossa, a Itália se uniu mas era a consequência de 3 guerras de independência lá na Itália. Então, o que aconteceu? Praticamente teve uma forte carestia, um desemprego muito alto, e o italiano, ele via o Brasil como uma terra nova, né? Com muitas possibilidades, e também pelo fato que era o clima é parecido, cultura, sim, a religião também muito parecida, e continua, né? Até hoje mesmo. Então, o que acontece? Ele se espalhou pelo mundo inteiro, não? Foi para o Norte da América, foi para o Canadá, foi para a Austrália, também pela Europa inteira, né? Mas veio também pelo Brasil. Aqui no Brasil, e se instalou, especialmente no Rio Grande do Sul, mas depois chegou até aqui, até São Paulo, exatamente. Que você descia aqui em Santos, né? Aí alguém ficava aqui perto, tanto que o Jimirim tem uma forte presença de italianos aqui, né? Que fazia a região praticamente, a prefeitura até Ribeirão Preto, descobri, sim, né? Então, o que acontece? Que teve essa imigração muito forte, e o italiano se instalou muito bem aqui no território, né? Então, fez coisas bem legais. Legal. E voltamos hoje aqui no nosso programa. Hoje a gente está falando um pouquinho sobre a língua italiana, falando um pouquinho sobre a Itália. Quem está falando com a gente aqui é o Massimiliano Dizotti, ele que é italiano, casado com a Solange, criadores do Bilingue com Maia, filhinha deles de 2 anos e 8 meses já. 8 meses, já quase 3 anos já. E ela, uma coisa mais linda do mundo falando italiano, e tá falando com a gente hoje aqui um pouquinho, tirando umas dúvidas, tirando curiosidades da Itália, da língua italiana. Antes do nosso intervalinho, eu falei a questão da cidadania, a questão do intercâmbio. Fala um pouquinho dessa parte, que acho que muita gente tem curiosidade, interesse, quem sabe, né, buscando a cidadania, fazendo intercâmbio na Itália. Sim, então, o que acontece? Bom, o descendente de italiano tem direito de cidadania por ius sanguinis, significa por direito de sangue, chamado assim, né? Aí tem toda uma pesquisa, tem que pesquisar até o tataravô, ou ascendente, que praticamente nasceu na Itália. Aí de lá tem que procurar, se não mudaram as leis, a certidão de nascimento, de casamento, de óbito, até a pessoa que procura praticamente a cidadania, ok? Então tem que procurar todos os documentos e validá-los depois. Mas esse é um processo um pouquinho mais complexo, não? Inclusive tem uma consultora que trabalha com a gente, na verdade é a nossa aluna, né? Que faz procura de documentos e cidadania, e faz esse processo, é muito legal. Ela dá esse apoio, ela consegue fazer para você. Ela consegue fazer isso, ela trabalha mesmo com isso. E depois nós temos nossos parceiros que faz tradução de documentos, tudo isso. Mas esse aqui é um direito que praticamente o brasileiro que é descendente tem, e que muitos estão disputando justamente por fato que a gente estava conversando antes, para ir para a Itália, para poder viajar. Claro que com o passaporte italiano, que seria o passaporte europeu, já pode viajar pela Europa inteira sem problema de visto, pode viajar até pelos Estados Unidos sem problema de visto. Então abre um mundo diferente. Depois, sendo cidadão italiano também, pode ter acesso aqui a todas as escolas e a faculdade italianas. A todos os benefícios também. Exatamente, né? Então são as escolas mais antigas, né, do mundo. Sim. Porque foi, como se fala, a culla da civiltà, né? Então nasceu lá a cultura no geral, na Europa, né? E na Itália também. Então quando a gente fala de faculdade de Roma, de Firenze, de Venezia, de Padova, então de Milano, são aqueles mais importantes, né? Que tem fundamentos da cultura italiana. Até você está falando, você vê uma curiosidade aqui, por exemplo, minha esposa é descendente italiano, ela busca a cidadania, ela conseguiu a cidadania. Nisso eu consigo também, por ser marido dela? Agora sim. Agora consegue, praticamente, depois de um tempo você consegue também. Ah, tá, por estar casado eu consigo, então, hoje eu consigo, então. Sim. Porque senão fica né, complicado, né? Por exemplo, um do casal o outro não é, vai ter dificuldades, né? Se não teria todos os direitos de um italiano, mas sendo casado com uma italiana, você, para reconjuntimento familiar, você consegue... Tem acesso. Exatamente. Por exemplo, acontece a mesma coisa aqui no Brasil. Por exemplo, eu não tenho cidadania brasileira, mas eu posso ficar aqui porque a minha esposa é brasileira. Então, por reconhecimento familiar, eu
tem o direito de ficar aqui com... Claro que tem que renovar, né? Já o meu venceu, agora tá renovando agora. Não fala alto, vai que alguém tá escutando. Já tá em processo, já tá em processo de renovamento. Não, mas eu gosto de ficar aqui, não. Aqui. E como que é o acolhimento dos brasileiros lá na Itália? São bem acolhidas, eu vou falar para vocês. Eu falo sempre de estrangeiro, né? Na Itália, desde sempre teve imigração, justamente pelo trabalho, tudo isso, né? Todas são bem aceitas, né? A gente não fala nada de mal, além do fato que alguém pode falar, não, mas o italiano meio chato, meio isso, mas o brasileiro, do que eu vejo, é aquele que culturalmente se aproxima mais do italiano, né? Sim. Então, tem bastante amigos nossos que também, depois eles voltaram para o Brasil, foram para outra parte da Europa, que eles fazem sempre uma etapa, uma parada, e quando ele vem para o Brasil, ele volta para visitar os amigos lá na Itália, depois vem para cá, e volta de novo para Itália, no lugar dos amigos, e depois volta, para a Alemanha ou para onde eles estão, praticamente. A Itália é muito forte, e esse é um relacionamento de amizade que permanece, né? O italiano é direto, eu não posso falar que eu só... Para quem me conhece, fala, nossa... Não fala com a mão, não fala... Né? Não se é muito direto, você é próprio grosso. Mas isso é meu. Mas o italiano é direto, mas como se fala, né? Como vocês falam aqui, é tudo boa gente. Então o coração é enorme, ajuda sempre todo mundo. Tô lembrando da minha madrinha uma vez, eu era pequenininho, eu tô lembrando dela ficar brava com ele. Pietro! Não, do que já escutei falar aqui da avó da Solange, a bisa da Maia é palavrão também, então então aí mais pra frente também, além de palavrão, mas essa coisa aqui é maravilhosa, e a gente vê até aqui, né, que também tem círculo de italiano aqui na cidade ainda. Aqui pelo menos na região que eu sei, tem Jaguariúna, tem Mugimirim, então é bem forte essa ligação aqui. Tem as festas italianas também, né, que o pessoal faz. Por exemplo, aqui no Iguaçu Parianos é muito conhecida a festa italiana. A festa da Mama, sim. Lá em Mugimirim também a festa, lá na praça, sim, né? Sim. Mas tem bastante. Mas tem muito italiano que não acaba se reunindo assim em festa. Fica entre a família, por exemplo, a família da minha esposa. No caso eles ficam muito... Por exemplo, se reunia também lá em Monte Alegre. A família Montini se reunia lá. Aí veio a pandemia, parou. Mas falar pra você, era pensa numa comilança, uma bebedeira. Mas é coisa de italiano, porque também a família da minha mãe lá na Itália fazia a mesma coisa. Uma vez por ano, reunia a família Furlan, aquela que era da minha avó, praticamente. E é nada pequeno, né? Pelo amor de Deus, 200 ou 300 pessoas lá. Era coisa enorme de gente. E legal que eles colocavam aquela árvore genealógica ali que fala, né? Tá lá, tudo certinho. Tava até o Papa Paulo VI, tá? Os colocavam. Era muito bonito que lá. Sim, às vezes a gente descobre raiz. A história, né? Exatamente. Fora disso, né? Lembrar a história. Que a gente nem sabia, né? Então, mas fica bem legal. Mas fala um pouquinho do intercâmbio. Tanto que até a Cláudia, né? A Cláudia até veio aqui no programa com a gente conversar um pouquinho sobre o intercâmbio. O intercâmbio também pra Itália é muito fácil, né? O pessoal quer ir lá estudar, né? Sim. Então, a Cláudia com a Travelmate, praticamente aqui de Mogi Guaçu, né? Travelmate, né? A Travelmate, exatamente. Ela suporta praticamente para fazer viagem na Itália. E a gente tem uma parceria também com ela, né? Para pessoas que vai lá, claro, elas vão lá para estudar, justamente tendo uma base, ele não fica perdido, né? Porque já tem um apoio, tudo pela Travelmate, que é a partir do lugar onde eles vão morar e tudo, até a escola, tá tudo bem programado até a viagem. Só que justamente depois disso, tem a vida normal, a vida do dia a dia, fora da escola. Então tem que saber se comunicar um pouquinho, o básico, se quiser viajar ou passear um pouquinho pela Itália, fora daquele lugar, aí você tem que saber pedir indicações, informações, essa coisa aqui. Então a gente faz essa troca de papel, se fala, né? Não dá os fora, né? Exato, não passar perrengue na Itália, não quebrar macarrão, quebrar macarrão é difícil. Tirando a pizza, o macarrão, o gelo no vinho, o cappuccino, aproveitando isso aí, pega alguma experiência dos seus alunos aí que foram lá pra Itália e deu um bola fora lá. Lembra de cabeça algum? Nossa, agora... Mas esses são os mais comuns que aconteceram. Uma coisa que é referente ao pagamento, que aqui é muito comum, tem cartão de crédito, né? A gente
quase não usa dinheiro, aquele do pagamento. Então, cartão de crédito já na Itália é pouco usado. Ao contrário. Exatamente. Então, não é cultura nossa, né? A gente muito fala, não é mão de vaca, né? A Itália fala parcimonioso, né? Economiza bastante. Mão de vaca, sim. Mas uma senhora foi comprar um cappuccino, já que foi pedir um cappuccino fora do horário. Você fica depois das 11 da manhã. Verdade. Depois no fim, ela foi pagar com cartão de crédito. 2,50 € com cartão de crédito. Aí a pessoa queria matar ela, porque o custo em Itália, pelo menos disso, é muito alto. Então o que acontece? Quase não compensa para pagar com cartão, quase compensa, vou te dar de presente esse cappuccino, que você paga a taxa do Primeiro que pediu cappuccino em horário errado. Tentei esse detalhe, né? Pediu em horário errado. Depois das 5, né? Não pode pedir isso, né? Você falou? Depois das 11 da manhã. Depois das 11 da manhã. Cappuccino faz parte do café da manhã, então... tá. Eu sei. Aqui a gente bebe até tarde, né? Eu vou falar, eu sei, porque aqui não tem regras. Uma vez brinquei, falei, nossa, é como vocês pegassem um pedaço de picanha, Moisés fizesse hambúrguer. Não, mas a gente faz. Mas faz. Exatamente. Não tem regras. Não tem. Deu vontade de comer, come. Deu vontade de beber, bebe. Não, mas é intrínseco, é dentro da gente mesmo. Então, eu falei, né, até outras vezes, que a gente, até quem pode comprar, ir no mercado tudo, e se tiver um pedacinho de terra lá, um jardim, ela faz uma horta. Mas como? Por quê? Por que perde tempo? Por que faz isso? Porque a gente come o que vem da terra, o que a gente cultiva, o que a gente planta, a coisa saudável. Então, é legal. O meio ambiente exatamente. Isso aí é saúde tanto do corpo quanto da mente, mexer na horta. Exatamente. Agora na Itália, tá indo muito... agora se fala bio em Itália... que é praticamente são todos os produtos da terra que são sem agrotóxicos, né? Me ajuda, meio ambiente. Produtos bio, que sem agrotóxicos. Biodegradável? Agora você me pegou agora. Meio ambiente agora que não sabe. Não, orgânicos. Orgânicos. Mas em Itália se fala bio, né? São biológicos. Né? Então, biológico. Exatamente. Tem toda uma série de regras para poder plantar esses produtos e ser definidos, ter também certificação para ser biológico. Então, orgânico. Por exemplo, ao redor de um raio de 5 km não tem que ter ninguém que use agrotóxicos. Exato. Então, não é somente o que você usa aqui, é ao redor do seu terreno também. Então, mas tem toda essa cultura aqui da comida saudável, entendeu? Na Itália. Então, legal. Isso aí. Pra falar, eu comecei a comer McDonald's com a Solange com 30 anos. Não, na Itália. Com 30 anos. Então, resumindo, Solange, você levou ele pro mau caminho. Também. Outras curiosidades da Itália aí. Fala de alguns locais assim que a gente poderia estar visitando. Não os rotineiros, que a gente já conhece, muito famosos, né? Mas lugares diferentes aí, que a gente pode estar indo lá. Que não é chique, né? Um dia nós vamos na Itália, se Deus quiser. Vamos, vou fazer um tour junto. Olha, eu sou da parte de Veneza, então falar que Veneza todo mundo conhece. Mas onde eu moro, que é Treviso, que é perto, já mesmo a Treviso, para quem mora aqui em Mogi Guaçu, Mojimirim, sabe que tem um local aqui do mesmo nome, e essa cidade que é Treviso, que é onde eu morava, é bem legal porque tem uma época, nasceu na época medieval, né? Então tem muros ao redor da cidade. Até agora, para entrar, você passa aí dentro uma das portas, né? Os portões da cidade. Claro que agora tem uma rua, entra normal. Mas uma vez tinha porta, tem guardas para poder entrar e tudo isso. É uma fortificação mesmo. Então já isso é legal. E depois, qualquer cidadezinha perto, eu fui na escola, tinha Oderzo, que tinha restos romanos. Também de 2-3 mil anos atrás também. E tem um museu pequenininho, matei um museu. Então qualquer um que cavasse na área de casa para fazer uma reestruturação, acha uma ânfora, acha um utensílio, alguma coisa, um artefato antigo, porque estava na parte da época romana. Mas qualquer coisa perto de lá, o que era? Oderzo, que é sempre Treviso, tem indo um pouquinho mais para frente, mudando de época histórica, em Possagno, tem o Museu do Canova, que é o Canova, o grande escultor italiano, que era de Treviso, inclusive, perto da minha região. Ela tem um museu cheio de obras de arte dele, mas tudo em gesso. Porque o que acontecia? Era
o rascunho, vamos chamar assim, do que teria sido depois a ópera normal, feita em mármore ou na pedra que ele tinha escolhido. Você tá falando de descobrir as coisas, né? Garfo, alguma coisa assim, você fez eu lembrar não faz muito tempo que você passou na televisão, eu gosto muito de ver essas coisas de descobrir, coisa do Egito também eu gosto, eu gosto de coisa velha. Sim. De coisa velha, descobrir as coisas. E eu vi lá, descobriram agora eu não lembro qual que é o imperador romano, né, lógico, não vou lembrar de cabeça, mas um barco dele, que o barco dele era como se fosse um castelo, vamos dizer assim, entre aspas. E olha que interessante. Dizem que, agora eu não lembro que ano que foi inventada a roldana, que foi inventada a válvula, né, para fechar águas, enfim. No barco tinha a roldana, que onde tinha as estátuas, tinha as estátuas do barco, e ela era giratória. Então os romanos naquela época já tinham inventado a roldana. Sim. Perdão, o rolamento, roldana, o rolamento. É possível. Mas então, e a válvula para fechar, drenar a água. Então, mas puxando esse assunto aqui, vou olha só que interessante. Quer dizer, matou o negócio, não sei que ano foi inventar, e nada, viu? Os romanos já usavam. Não, então tinha uma tecnologia muito, muito avançada, inclusive o Coliseu, que foi criado 2.000 anos atrás, anos 80 depois de Cristo, no nascimento de Cristo, já tinha todo um sistema de comportas dentro para poder fazer batalhas navais dentro do Coliseu. Exato. Então, como levar água e tirar água também ficava mais fácil, né? Por cair, como manter a água lá dentro para colocar navios também. Para fazer uma batalha naval dentro do Coliseu. Exatamente. Que loucura, né? Não, exatamente. E tem, isso tem mais. Tem tudo um sistema de elevadores dentro para poder subir as feras selvagens, justamente os tigres, os leões para brigar. Nossa, é impressionante, né? Sim, Itália é a coisa mais linda do mundo. É muita coisa, né? Muita coisa pra falar, muita coisa pra comentar, muita curiosidade. A parte arqueológica, a parte de comida, de arte, arquitetura, música. Música. Nossa, é fantástico. Bom, Márcio, passa pro pessoal de novo os contatos de vocês, Bilingue com Maia, passa o contato de vocês da rede social, o telefone de vocês, que pra gente finalizar aqui, o João já separou uma música em italiano pra gente aqui, o negócio tá chique o negócio aqui hoje. Tô já vendo o autor, acho que tá aquele certo mesmo. Aí, então, italiano bilingue com Maia, tá tudo escrito como em português, fora que o que com N. Então, italiano bilingue com Maia, o número de telefone é 19 98858 7745. De novo e devagar. 19 98858 7745. Esse é o número praticamente de suporte nosso para poder entrar em contato para quem tiver interesse de aprender italiano com a gente. É isso aí. E Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. As 4 redes sociais principais. Vai lá, tá lá, Bilingue com Maia. Se inscreva no canal YouTube e ajuda a divulgar o nosso curso. É isso aí. E também acaba aprendendo, porque nas redes sociais vocês gravam aqueles videozinhos bem legais lá, ensinando bastante dica, dando alguns toques, algumas coisas bem legais. Tem o Márcio cantando. Sim, infelizmente, né? Faz parte. Mas tem as curiosidades romanas, já tem 3 vídeos sobre isso, bem interessante. Teve bastante visualizações. E são coisas reais, justamente, mas depois com um tom irônico, justamente, como a gente ensina, né? Sempre com um pouco de ironia, um pouco de briga de casal dentro da aula, que a gente não inventa, não é mesmo briga, né? É a vida, mostrando a vida ali, ensinando. Deixar a coisa mais engraçada, isso aí. Trazendo a vida real dentro do curso, justamente para poder ensinar a língua italiana. É isso aí. Massimiliano, obrigado por ter aceito o convite, estar conversando com a gente. Foi rápido, passou, já tá dando nosso horário. Voou, praticamente. Voou, é muito rápido, né? Obrigado. Manda um abraço pra Solange, um beijo pra Maia, manda lá pra elas lá. Obrigado. E vamos de música, João, pra gente encerrar? Vamos lá, gente. E até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Fala o nome da música. Tem que ser ele que vai falar, vai lá. L'italiano de Toto Cotugno, um autor que acabou de falecer e tem uma música que todo mundo com certeza vão conhecer. Com certeza. Vamos lá. Cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti,
sempre meno suoni. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Un'Italia che non si spaventa, con la crema da barba alla menta, con un vestito gessato sul blu e la moviola la domenica in TV. Un'Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria e una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Perché ne sono fiero, sono un italiano vero.